pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Nossa, pode saber. É isso mesmo. E hoje, gente, um assunto muito atual. Muito atual. Eu, assim, tô me vendo nesse assunto, né, Catriz? Muitos convivem. Muitos, um assunto, assim, totalmente visto no dia a dia aí entre os adolescentes, a fase da infância e até na fase adulta. Muitas descobertas na fase adulta, né? Relacionadas ao TDAH. Então, hoje estamos aqui com a doutora Bruna Siriani, especialista dentro desse assunto. Seja bem-vinda, Bruna. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer aqui estar participando com vocês desse podcast. Muito legal. E esse assunto, eu me vejo nele. Sério? Me vejo. Falei, eu sou ele. Eu sou ele, esse assunto, né? O famoso transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Todo mundo pergunta, mas o que é isso, TDAH, gente? Isso é todo mundo... Agora tudo é TDAH, né, doutora? Tudo é TDAH, né? Mas é muito importante a gente saber diferenciar, né, o que é realmente um transtorno, porque nem tudo é um transtorno, né? Então, acho que saber o que realmente é o TDAH e o quanto que isso causa um prejuízo é importante, né? Então, o que é o TDAH? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Por que do neurodesenvolvimento? Ele aparece nas crianças, né? Então, desde lá da infância, a gente já vai ter os sinais, né, evidentes, né? Então, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento que vai causar prejuízo consistente. Então, é um prejuízo que não é uma coisa momentânea, não é passageira. Da atenção, da agitação ou impulsividade. Isso vai causar um prejuízo aí tanto social quanto acadêmico, tanto para uma criança quanto para o adulto, né? Então, é muito importante saber diferenciar transtorno. Por que é um transtorno? Porque ele vai levar a um prejuízo. Às vezes a criança é agitada, às vezes a criança tem um déficit atencional que é comum da infância, mas isso não causa nenhum prejuízo para ele. Então, ele não vai se encaixar no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sim, tem então, um limite, né? As pessoas têm que saber diferenciar. Né? E o limite é realmente saber o prejuízo, né? Se não tem prejuízo, não é um transtorno. Porque hoje generaliza muito essa questão. Agitado, hiperativo TDAH. Exatamente. Né? Nossa, criança TDAH. Parece que é algo assim simples e não é tão simples assim. Não é tão simples. Uma criança ela pode ser agitada por várias coisas, né? Ela pode ser agitada por ter um ambiente mais agitado, ela pode ser agitada por estar passando por alguma dificuldade ali no momento, né? Ela pode ser agitada porque ela pode ter questões sensoriais que prejudicam ela ali naquela situação, e ela pode ser a personalidade dela, mas se isso não causar nenhum prejuízo para ela, isso não é um transtorno. Não significa que ela significa que ela tenha o TDAH. Sim, né? Sim. Então, assim, hoje é muito comum. Às vezes as crianças abusam do uso de telas e são crianças mais agitadas, mais hipercinéticas, né? E aí vem para avaliação achando que é TDAH. Então, as mães já vêm, às vezes, até com um diagnóstico, né? Doutora, meu filho é agitado. Uma criança de 2 anos que é agitado, mas ela está descobrindo o mundo, né? Então, assim, a gente tem que saber diferenciar. E é na avaliação com um especialista que você vai conseguir saber se realmente está diante de um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade ou de uma agitação, uma criança mais desatenta, ou uma criança mais hipoativa em determinadas situações. E aí, nesse sentido, o TDAH, ele apresenta sinais para todos iguais? Não, né? Assim, a gente tem uma cronologia, né? Então, a gente tem que ter uma avaliação. Algumas crianças são mais hiperativas e não são tão desatentas, né? Então, vai depender do subtipo. Outras crianças são mais agitadas, né? Mais impulsivas, então tem sintomas mais de impulsividade. Outras crianças já não são agitadas, não são impulsivas, mas têm um déficit atencional importante.
Então, cada um vai se manifestar de uma forma, né? Não é uma receita de bolo. Verdade. Então, a gente tem que sempre estar avaliando mesmo. Até é né? importante saber por conta do tratamento. Sim, Né? com certeza. Isso é direcionado. Com certeza. Se a criança tem déficit de atenção, com hiperatividade e desatenção, a gente vai tratar de uma forma. É só desatento? De outra forma, né? Ah, não, tem só impulsividade, dificuldade às vezes de organizar, então a gente vai tratar de uma forma. E o tratamento não é só medicamentoso, né? Então, hoje foca muito, é TDAH, tem que tomar remédio. Não necessariamente. Então, tem família que é doida para sair com uma receita de dentro do consultório. Mas aí sai com a receita e com o celular na mão. Não adianta nada. Né? 5 horas de tela por dia. Mas não que eu seja seja errado, ele vai ficar quietinho, medicado no celular. Então, é muito incoerente. Não que eu seja contra, porque eu sou super a favor, né? Os medicamentos, eles estão aí para apoiar e ajudar. Mas tem que ser bem indicado, mas, né? Eu acho que tem uma indicação, né? E a indicação, ela depende de uma avaliação constante aí, né? De avaliar os prejuízos que essa criança tem e decidir se precisa ou não tomar remédio. Não são todas as crianças que têm TDAH que precisam usar medicação, né? Sim. Então, até mesmo é importante, né, essa questão do tratamento, não só com medicação. E também a importância das clínicas multi, né, dos demais profissionais, que eu tenho certeza que depende muito dos neurologistas também, né, fazerem esse encaminhamento, né? Na verdade, assim, para fechar um diagnóstico de TDAH, você não necessariamente vai fazer só uma consulta médica, né? A gente precisa de toda uma abordagem, de toda uma avaliação. Então, não é tão simples. Vou dar diagnóstico numa primeira consulta? Muitas vezes não, né? A gente precisa saber como que essa criança funciona no ambiente escolar, qual que é as dificuldades dela ali, né? No social, qual é a dificuldade dessa criança? Então, conversar com cuidadores, com avós, com pais, com pessoas próximas, né? Para poder falar como que é o funcionamento. Também fazer uma avaliação de uma equipe multiprofissional, acho que é de extrema importância, e trabalhar junto, né? Não adianta o neurologista trabalhar sozinho ou o psiquiatra infantil trabalhar sozinho. Ele precisa ser uma equipe mesmo montada. Sim. Então, tanto a equipe multiprofissional, psicólogo, pedagogo, fono, TO, neuropsicóloga e o médico e a escola, né? Não adianta ser uma coisa única. Então, é uma abordagem multidisciplinar, né? Então, isso que é importante quando a gente vai fechar um diagnóstico de TDAH e vai optar por um tratamento. Porque o tratamento não é só medicamentoso, ele é multiprofissional. E não é um tratamento, né, a curto prazo. Geralmente ele é um tratamento a longo prazo, a longo né? prazo. Isso é uma dúvida de muitos pais, Sim. né? Eles sempre chegam no consultório e quando você dá o diagnóstico, aí vem o medo, a incerteza, a insegurança de saber por quanto tempo meu filho vai fazer, né? O TDAH, ele não tem cura, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele tem um tratamento, mas a cura ele não tem. Então, os pais sempre perguntam, vai ter TDAH até quando? Vai tomar medicação até quando? Não tem como a gente dizer. O que acontece é que depois de 1 ano de um tratamento, tanto medicamentoso quanto multiprofissional, a gente faz a reavaliação dessa criança, né? Para ver o que melhorou e o que não melhorou. E aí essa criança às vezes vai usar a medicação ou vai precisar de uma abordagem multidisciplinar até a vida adulta. Às vezes na vida adulta muitos sintomas melhoram e a criança consegue se reorganizar, né, para não ter tanto prejuízo. Tem mais autocontrole. Tem mais autocontrole de algumas situações. E aí na vida adulta acaba persistindo ainda, que é o que a gente ainda persiste na vida adulta, muito déficit de atenção, né? Então, prejuízo no trabalho, prejuízo em tentar organizar, em tentar mudança, às vezes até um quadro de impulsividade, né? Então, isso precisa ser avaliado, né? Relacionamentos amorosos, sociais, né? Pessoas com TDAH, eles têm mais dificuldade em manter relacionamentos amorosos, né? Mais dificuldade no trabalho, então o trabalho acaba sendo mais cansativo, porque uma coisa simples
é dificultosa para quem tem TDAH. Então, às vezes, atividades do dia a dia mesmo, né? Manter a rotina. Manter a rotina. Então, quando você pega um adulto que está com uma sobrecarga de trabalho e que ele tem um TDAH, as funções do dia a dia ficam mais difíceis, né? Então, é a hora que esquece a chave, É tudo não pela sabe metade. onde colocou, não consegue terminar uma atividade. E isso vai gerando outros sintomas. Né? E não enxerga, né, a necessidade Não ali no enxerga a momento. necessidade. Sempre culpa o outro, né? Não Sim, foi eu, não. A não. situação, a outra pessoa, o lugar. Então, É tudo conspira, né? tudo conspira. É verdade. Tudo E essa conspira. questão do vitimismo, né? Eu vejo bem presente, assim, né? Em características. Eu sei porque tô medicada. Tá medicada? Eu pergunto, Aí, ela, ó. você tomou seu Você tomou remédio seu hoje? remédio hoje? Então, assim, e às vezes a gente tem essa mania mesmo de achar que tudo conspira. A negatividade, né? É, Carrega uma e às negatividade vezes que nada é vai dar certo. É por conta da falta de organização que a gente tem, Exatamente. né? E às vezes são as pessoas que estão ao lado que vai falar, ó, não tá legal, né? Então, isso é importante mesmo. Gente, tem que buscar. Tem que Por isso buscar. que é tão importante, né? Na primeira infância, esses sinais e sintomas já serem observados e serem, né, encaminhados para o profissional. Sim. Porque eu falo que na vida adulta o prejuízo é muito maior. Você começar um tratamento do zero. Sim. Sim, sim. E nem sempre começar direto com medicamento, né? É o que a gente falou. Você já vai, né? Com certeza. Como é um transtorno do neurodesenvolvimento, os sintomas eles aparecem antes de 12 anos, né? De acordo com o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, antes dos 12 anos a gente já tem os sintomas. Mas o que acontece? Muitas vezes na infância, esses sintomas eles não ficam muito evidentes por conta das demandas, né? E aí muitas vezes a gente vai fechar o diagnóstico só na fase adulta, onde a demanda é maior, onde a exigência é maior, e aí a gente acaba fechando o diagnóstico. Só que aí quando a gente vai ver o histórico desse adulto, ele já tinha sintomas lá na infância, né? E que talvez passou despercebido pela própria demanda ou por ajustes que foram feitos. Então, isso é muito importante, a gente tá atento aos sinais e, na dúvida, procurar sempre uma avaliação, né? Para fazer, um transtorno, não é? Fazer esse diagnóstico diferencial. E existe uma idade específica? Não, essa idade é uma idade relativamente correta para se fechar um diagnóstico. Não existe uma idade específica, tá? No Brasil, o diagnóstico ele é feito em torno de 6 até 8 anos de idade, que é onde as demandas escolares começam a ficar maiores e aí a criança ou a própria escola busca esse diagnóstico, tá? Então, na verdade, a maioria das vezes a suspeita vem da própria escola, né, do diagnóstico. E os pais não conseguem perceber, né, as dificuldades da criança. Então, esse diagnóstico no Brasil, ele é fechado em torno de 6 até 8 anos de idade, ele é fechado. Mas a gente pode fechar antes, né? A gente não tem uma idade para se fechar um diagnóstico. Então, normalmente é após os 6 anos, porque é quando a demanda pedagógica, quando a demanda da escola fica maior. E mais aí a gente consegue ver realmente os prejuízos. Crianças, às vezes, com 4, 5 anos de idade, a gente avalia, às vezes, e vê que tem um risco, né, para esse desenvolvimento. Ou seja, tem algumas características, mas, às vezes, a gente ainda não consegue fechar por conta do prejuízo, né? Então, é sempre, na suspeita, procurar uma avaliação de um profissional qualificado, né, para poder já fazer as intervenções necessárias. E por se tratar de um transtorno de neurodesenvolvimento, quanto mais cedo a intervenção for, a resposta final é muito melhor. Sim, então é sempre procurar. Eu acredito que a senhora deva escutar muito isso no consultório. Eu era igual na minha infância. Minha mãe fala que eu era idêntica, cópia. Sim, exatamente. Tem estudos já, né? Hoje já sabe que a ocorrência do TDAH é multifatorial, né? E a herdabilidade, ela é muito forte nisso. Hoje a gente sabe que 70% a 80% é herdabilidade, né? Então, tem histórico familiar, né? A gente vê quando a gente tem irmãos que são gêmeos, né? Então, a ocorrência do TDAH em ambos é muito comum.
Então, sempre quando a gente tem um diagnóstico de TDAH na família, a gente tem que pensar que podem vir outros, né? E ele é multifatorial, então, a ocorrência do TDAH multifatorial aumentou os casos de prematuridade, aumento do uso de substâncias durante a gestação, e tudo isso vai fazer fatores neurobiológicos que vão culminar aí no TDAH. Então a gente precisa pensar em todas essas situações, né? Enquanto Por isso ela fala, a gente fica pensando nos O bastidores. que aconteceu? eu falo assim, quando começa a namorar, você precisa analisar a genética. Oh, meu Deus. Exatamente. Já começa por Pra aí. tudo, né? Nossa, coitado. É grave. Ó, eu passei pro Arthur, aí o Arthur, meu Deus, se a namorada dele for analisar. Mas o interessante é que quando a gente sabe que tem um caso de TDAH na família, em parentes próximos, né? A gente já ficar atento aos sinais e já iniciar algumas intervenções que muitas vezes é dentro de casa, né? Não é fora de casa. Sim. E não é com um profissional, é dentro de casa mesmo, né? Então é importante o conhecimento dos pais, né? Certos estímulos, Certos assim, você estímulos fala, né? que ajudam na organização do paciente que tem TDAH, né? Sim. Então, Intervenção precoce, né? Aqui a gente dentro de sempre casa, bate a gente nessa fala tecla muito em disso, relação à isso. intervenção precoce, né? A educação dos pais, dos cuidadores é muito importante. A conscientização também, né? Do diagnóstico e do que é o diagnóstico. Porque hoje em dia se tem a visão de que TDAH é o paciente agitado, o paciente mal educado, sem limites, e não é bem assim, né? Então, acho que isso que é válido aí quando vai se explicar para o pai, o diagnóstico é esclarecer, né? E orientar o que pode ser feito no ambiente, dentro de casa e no ambiente da escola, para que essa criança, esse adulto tenham uma organização melhor. Já tem a predisposição genética ali Sim, dentro daquele sim. contexto. Aí tela, ambiente, Sim. falta de Nossa. estimulação, só vai agregando Só agregando ainda mais. pra gravidade, né? Exato. Vai piorando e... Nossa, não é tantas coisas que a gente já falou, né? Tem muito assunto, né? Muito assunto. É um e assunto Vai riquíssimo. fluindo. vai né? fluindo. Um E a assunto gente muito agora vai nos mitos e verdades, que é bem legal. isso é bem Verdade. E aí, através dos mitos e verdades, a gente já discorre aí vários assuntos, talvez até alguns que já, né, tenhamos dito aqui, mas é bem legal. Então, vamos lá. O primeiro, é verdade que TDAH é causado por má educação? Não, isso não é verdade, tá, gente? É o que eu acabei de falar. O TDAH, ele tem sintomas de impulsividade, agitação psicomotora, né? Dificuldade de organização. E muitas vezes a gente fala, é mal educado, é uma criança sem limites. Não é sem limites, né? Aquela criança, ela não faz aquilo porque ela quer, né? Ela não tá agindo daquela maneira porque ela quer. Então, assim, não é falta de educação, não é má educação. O que acontece é que o paciente que já tem uma predisposição ou que já tem um diagnóstico de TDAH, quando a gente tem uma rotina estruturada dentro de casa, quando a gente tem um ambiente mais tranquilo, uma consistência nas regras, a gente consegue ter uma evolução mais favorável do que quando a gente tem prejuízo ali, né? Então, se uma criança que foi diagnosticada com TDAH não tiver uma rotina estabelecida, não tiver ordens claras e objetivas, essa criança muitas vezes vai ser taxada aí como mal educada. Né? Então, o que muda é exatamente isso. É a forma de educar, de conduzir aquele paciente, mas não que o TDAH é má educação. Você falando igual, não é culpa da criança, tudo. Eu lembro, assim, de relatos, né, de crianças falarem assim, né, é mais forte do que eu. Eu já ouvi isso de crianças já de 7, 8, 9 anos que já têm conhecimento e entendimento, né, que tomam remédio, já sabem. E assim, é mais forte do que eu não consigo.
Então, até mesmo do meu menino, né? Ele já falou isso pra mim, é mais forte do que eu. E aí você imagina, gente, a criança que é mais agitada, mais hipercinética, ela fala, mas eu preciso me movimentar. Isso, eu não consigo ficar parado, assim. E aí acaba incomodando as pessoas ao redor, né? E aí as exatamente. pessoas não têm essa compreensão. Não tem essa compreensão. Vamos lá, TDAH está sendo diagnosticado demasiadamente? Não, o que acontece é que como os critérios diagnósticos são mais abrangentes hoje em dia, no DSM-5 e no CID-10, acaba que abrange mais pessoas com TDAH. E está sendo diagnosticado mais adultos, né, e mulheres com TDAH, o que antes era pouco diagnosticado. Então, a prevalência, ela hoje no Brasil, ela é em torno aí de 8%, de 7%, né, e 8% no mundo, o TDAH, né? Então, não é que aumentou o diagnóstico, é que realmente aumentou, o que abrangeu foi os critérios diagnósticos, né? As pessoas estão procurando ajuda. Sim, tem mais facilidade hoje do que... hoje, por conta do conhecimento, das informações, né? Da parte da internet, mídia social, então as pessoas têm mais acesso à informação e buscam mais ajuda. Então, isso faz com que o diagnóstico aí tenha aumentado uma prevalência. Ajuda e atrapalha, né? Porque tem gente, é o que você falou, já chega com o diagnóstico pronto. Já então, pra que você veio? Eu não precisa. Não, mas quando vai com o diagnóstico pronto, porque já tem uma desculpa. Geralmente é mais fundo o negócio. Nossa! Vamos lá. O uso de telas pode causar o TDAH? O uso de telas não pode causar o TDAH, tá? O que acontece é que pessoas que têm TDAH, eles gostam de imediato, eles são imediatistas, mais impulsivos, eles gostam do prazer imediato. E a televisão faz isso, né? Então, eles têm uma tendência maior a abusar mais de telas, né? Por quê? Pelo prazer imediato, né? E o que acontece? As telas, por si só, elas pioram muito a organização, a atenção, a agitação psicomotora, né? Principalmente hoje em dia, que vê muito a questão de vídeos curtos, né? Que não trabalha tanto a questão da criança esperar, né? De conseguir ficar ali mais tempo focado numa atividade. Aqui, exatamente. E aí o que acontece é que as pessoas acabam abusando mais de tela e aí os sintomas de TDAH pioram, tá? Mas ela precisa ter uma predisposição. Então, tela não é indicado para ninguém, nem para adulto, nem para criança. Eu acho que a tela tem uma função, né? Sim. Se a gente usa ela com uma finalidade, ela traz mais benefícios, mas precisa ter um tempo de tela, precisa ter o que está sendo visto, né? Então, eu acho que não que a tela cause TDAH, mas ela pode piorar os sintomas de uma pessoa que já tenha o transtorno. Cada idade tem um limite de horas. Tem um limite de horas. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela faz orientações quanto ao tempo, né, que é orientado aí para cada criança, mas ninguém segue, né? Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta 0 tempo de tela para crianças abaixo de 2 anos. E a realidade não é essa, né? A gente pega uma criança aí de 2 até 5 anos de idade, ela orienta 1 hora o tempo de tela. Sendo que esse tempo de tela é com supervisão. Então, não é para deixar a criança lá nos reels da vida, né? Ou nos vídeos curtos, e não ter interação. Então, esse tempo de tela seria com interação, ou seja, com os pais ali do lado, perguntando, o que você entendeu do desenho? Nossa, olha, que legal. Usar como ferramenta de estímulo, como uma né? ferramenta de estímulo. E não é a realidade que a gente vê. Então, o problema está sendo o uso errado das telas, né? Então, a realidade é tablet em cima da mesa, comendo, né? Durante a refeição, comendo, assistindo. Eu sou muito categórica em relação a isso, né? Então, eu sou muito taxativa. Eu falo que celular não é para criança, né? Celular é para adolescente depois dos 16 anos. Então, celular não é para criança, né? Nem tablet. O que é para criança é televisão. Televisão é para criança. Com desenhos educativos, desenhos que... E hoje tem esses desenhos, né? A gente ainda consegue ter alguns desenhos educativos na TV, né? Não celular.
Hoje a gente vê crianças de 4 anos com o celular na mão. Para que essa criança tem um celular? Vai conversar com quem? Né? Então, assim, é o uso errado das telas. Eu tenho um filho de 21 e um de 10. O de 10, ele é autista. E eu vejo muito nas clínicas, a criança entra, realiza terapia de 30, 40 minutos, retorna, a mãe já entrega o celular. Eu falo, meu Deus, ela tá perdendo o tempo dela aqui, na recepção. Que ele ganhou ali na terapia, ele vai perder ele já perdeu. Enquanto a terapeuta conversa com a mãe, passa a devolutiva como foi, a criança tá lá no celular. Eu falo, que mundo que a gente vive, né? Dentro desse contexto. E hoje porque é uma perda de tempo. Tempo da criança, tempo da mãe. E a frustração do terapeuta. Exatamente. Até o investimento, né, financeiro. Sim, com porque certeza. a gente sabe que não é barato. E é nítido a questão da agitação. Pega o celular, já começa a pular, já começa... Muito agitado. Falei, não é normal. Mas é um hiperfoco dele o celular. Então, precisamos mudar esse hiperfoco, né? A mesma coisa acontece com alimentação, né? Hoje a gente vê as crianças iniciando a introdução alimentar com o celular na frente. Então, aquela criança, depois, ela acaba fazendo até uma seletividade, porque ela nem sabe o que ela está comendo, Não sabe. Então, assim, hoje a gente vê que tem crianças que só comem se a tela estiver na frente. Então, assim, tomar cuidado, né? É muito. E depois para tirar, né? É um vício, né? É um vício. Porque é gostoso. Até nós, adultos, você passa ali 10, 15 minutos rodando o vídeo, você fala, nossa, mas eu já perdi tudo isso de tempo. Imagina uma criança. E tem a abstinência mesmo, né? Tem, hoje já se sabe muito sobre dependência do uso de telas, né? É gravíssimo isso. É uma ferramenta que realmente, né, ela tem estrutura ali para fixar a atenção, mas muito curta. Toda a estrutura, né? É prazeroso, só que esse prazer, ele traz muitos prejuízos dentro do contexto. É o sistema de prazer e recompensa, né? E o diagnóstico, ele é feito com exame? Existem exames que ajudam? Não existem exames. O diagnóstico do TDAH, ele é clínico, tá? Muitas vezes, quando você dá um diagnóstico, a família pergunta, mas doutora, não precisa fazer eletroencefalograma? Não precisa fazer uma tomografia? Né? Até se sabe que hoje, em estudos de neuroimagem, a gente consegue ver áreas mais hipofuncionantes, né? No TDAH, mas não é usado para diagnóstico isso ainda é estudo, né? Então, o diagnóstico do TDAH é clínico, ele precisa de uma avaliação detalhada, de uma anamnese com os pais, com os cuidadores, uma avaliação da criança, às vezes uma avaliação de uma equipe multi, né? Ele precisa de uma avaliação da escola. Então, para fechar esse diagnóstico, o que a gente tem hoje em dia são algumas ferramentas que nos auxiliam a outros transtornos, né? Então, por exemplo, a gente usa muito o SNAP 4, né, que é uma ferramenta para triagem ali do diagnóstico de TDAH, né? Então a gente geralmente dá para os pais ou cuidadores responder, para a escola responder, para a gente fechar um diagnóstico, né? Então o SNAP 4 ele é 18 itens, sendo 9 de desatenção e 9 de hiperatividade e impulsividade. Tendo 6 critérios preenchidos, a gente acaba suspeitando aí do diagnóstico. Mas eu sempre explico para os pais, não é só o SNAP que vai nos dar o diagnóstico, precisa da avaliação, né? Porque ali é tendencioso. Elas se comportam de maneira diferente, a gente costuma dizer isso, né? Sim. Muitas vezes os pais chegam, a gente vai dar alguma devolutiva, eles falam, não, mas você não tá falando do meu filho, né? Sim, mas porque exatamente. em casa ele fica em telas, em casa ele não é colocado, confrontado, então... né? É por isso que essa opinião de todo, né, o sistema onde ele pertence, para chegar, não... Então, assim, não existem exames para diagnosticar TDAH. Às vezes a gente precisa de outras avaliações para ver se tem transtornos comórbidos também, né? Por exemplo, um transtorno de aprendizado, ou uma deficiência intelectual, ou um autismo, ou qualquer outro transtorno. Então, a gente acaba abrindo mão de algumas avaliações aí. Mas o diagnóstico é clínico, é feito no consultório sem necessidade nenhuma de medicamento, de exames, né? E
quando que a gente vai pedir exames, né? Quando tem histórico. Então, por exemplo, se você pega um paciente que tem um histórico de epilepsia ou teve histórico de epilepsia mesmo, que são crises convulsivas, ou vai usar aí uma medicação, você pede determinados exames, mas para fechar diagnóstico, não. Entendi. Sabe qual o exame que o Arthur fez? Que eu achei até que foi bem significativo o processamento. Isso, né? Eu porque acho aí que ele a é gente, bem... para fazer o diagnóstico diferencial. Então, nem toda criança que tem TDAH, ele vai ter transtorno do processamento auditivo central, né? Então, você pede quando você iniciou um tratamento e você não está tendo a resposta mesmo com o tratamento adequado. Então, quando você pensa em outras situações, aí você pede para fechar o diagnóstico. Realmente, ele fez depois de bastante tempo, que ele já havia... Né, primeiro que relatórios ele fez mais de uma vez. Né? Já fez com avaliações, né? Ele fez, acho que 3 avaliações. E o exame mesmo do processamento, ele foi fazer depois de bastante tempo. Sim. Pra gente depois tentar ver ajustar, associados. Né? Isso. É igual a avaliação neuropsicológica. É ela que vai dar o diagnóstico de TDAH? Não, ela vai nos orientar, ela vai nos ajudar, né? Aí acho que a Castrícia pode falar melhor, a ver o que está prejudicado, né? Então, quais são as funções que estão ruins naquele paciente, né? O que ele tem maior prejuízo para a gente poder trabalhar, mas não é ela que vai dar o diagnóstico, e sim toda uma avaliação. A avaliação neuropsicológica é um mapeamento, né? Eu um falo que exatamente. é um código de barra, cada um tem o seu, então a gente precisa... né? A gente precisa avaliar funções executivas, memória, né? Para que você consiga olhar o paciente num todo e aonde que esse déficit ele tem mais prejuízo. Né? Com certeza. É tão importante quanto. Após o diagnóstico, vamos só dar uma pincelada em relação à medicação, né? Nós temos pessoas que são a favor, temos pais que são contra a medicação. Em qual momento, depois que eu realizo esse diagnóstico, eu devo entrar com a medicação? Essa criança, ela precisa passar por esse processo? Tá. Então, a decisão de tomar ou não medicação é através de uma avaliação de prejuízos, né? Se essa criança é diagnosticada com TDAH, mas tem prejuízo leve, muitas vezes só com terapia comportamental, com ajuste familiar, com apoio pedagógico, com apoio da escola, a gente consegue melhora dos sintomas. Porém, se esse paciente já tem um prejuízo moderado a grave, só as intervenções talvez não vai ter resposta. E aí é a hora que a gente entra com a medicação, tá? E aí, qual medicação a gente vai escolher? Depende do perfil de cada paciente. Então, isso também precisa ser analisado, né? A mais famosa de todas é a Ritalina, né? Que é o metilfenidato, psicoestimulante. Mas não necessariamente ela vai ser a medicação usada. Então, acredito que tenha que passar por uma avaliação mesmo para decidir qual é o perfil daquele paciente, qual medicação a gente vai usar e qual o momento ideal para o uso dessa medicação. E ser uma decisão também em dupla via. Então, os pais também precisam participar dessa decisão, né? Então, eles precisam estar conscientes que, sim, meu filho tem prejuízo, eu quero entrar com a medicação, eu acredito que a medicação vai ser viável para ele e a gente trabalhar em conjunto. Então, é uma decisão em dupla via, não só do médico, mas da família também, né? Tem que ter essa consciência para administrar, né? Na hora certa, a dose certa. E para acreditar que aquilo vai fazer diferença na vida, né, da pessoa. Então, acredito que E acontece ainda aqueles casos, né, mais graves, que a gente realmente vê a necessidade da medicação e que a família não quer. Ah, sim, com certeza. E aí é uma decisão assim, não quero tomar medicação. Tudo bem. Quais são os prejuízos a longo prazo de um paciente que não é tratado? Então, eu vou falar de criança, porque eu sou neuropediatra, né? Então, um paciente TDAH não tratado, ele tem maior chance de se envolver em conflitos, né? Maior chance de ter comportamentos disruptivos na idade adulta e na adolescência, maior uso de substâncias, abuso de álcool e droga, né? Por quê? Porque é o sistema de prazer e recompensa, ele é imediatista. Então, a gente sabe que hoje um TDAH não tratado, ele vai levar com certeza a prejuízos ali,
né, na vida adulta. Então, quando a gente vai conversar com os pais, é importante também a gente falar, né, e aceitar se é uma decisão dele, mas a gente precisa explicar os riscos aí que esse paciente tem. Isolamento social, ansiedade, né, porque o paciente que tem TDAH, ele sofre mais isolamento social, ele tem maior dificuldade de socialização por alguns sintomas. Então, isso é importante a gente estar falando para os pais, né, e tomar essa decisão em conjunto. E além, né, desses prejuízos da não aceitar esse tratamento desde o início, na vida adulta, ele pode desenvolver outros transtornos, outras comorbidades? Sim, com certeza. Então, o paciente que foi um TDAH não tratado, de repente ele pode vir aí com sintomas ansiosos, né, com sintomas às vezes depressivos, pela dificuldade, talvez, de organização no contexto, né, e isolamento. Então, é importante, né, avaliar também as comorbidades. É um prejuízo atrás do outro, né? E junto com a depressão vem tantas coisas, né? A síndrome do pânico, né? Exatamente. A bipolaridade, eu não sei se isso já é mais a fundo, mas eu falo questão de comportamento, né? Sim. Essa irregularidade de comportamento. E aí tudo isso é por não ter sido tratado, né? Com certeza. E aí é difícil continuar, né, o tratamento com uma família assim, né? Porque é difícil. É igual na escola, a gente fala isso, né? Mas, a gente precisa assim, da família, é um conjunto, né? O que eu vejo na prática é que às vezes as famílias acabam sendo contrárias, né? E aí quando eles começam a perceber todos os prejuízos, se você tiver uma confiança médico-paciente, né? Ter uma conversa esclarecedora, fazer uma consulta bem feita, eu acredito que os pais acabam confiando ali e aí na prática mesmo a gente vê que eles acabam cedendo, né? Acaba voltando atrás, por isso que não pode desistir. Exatamente. Olha, mas não é fácil não, até em casa, tem dia que eu falo, o Arthur já tá mocinho. Hoje de manhã a gente tava falando sobre medicação, falei, né? ai não, olha, eu tô prestes a chutar o balde, porque, nossa, ele fez 14 anos. E assim, ele dá muito trabalho pra tomar o remédio. E aí agora começa que acha que já tem o autocontrole, que não precisa. Mas na escola ainda a gente vê esse prejuízo. E aí chegam as férias. E em relação a isso, a interromper tratamento? A gente tem que individualizar cada caso. Né? E medicações também mudam, né? O uso da medicação, sabe que também ele ajuda aí no desenvolvimento, né, desse cérebro imaturo. Então, algumas crianças, a gente até orienta, pode suspender, porque tem, às vezes, efeitos colaterais, como diminuição de apetite, né, às vezes uma apatia, uma agitação psicomotora após o efeito da medicação. Então, o que tem que fazer é individualizar cada caso. Tem paciente que a gente orienta, né, e tem paciente que não é orientado, porque os prejuízos são muito maiores. Então, tem que avaliar a questão de prejuízo ambiental mesmo, né? Não tem como rotular, né? Não. E seguir um padrão, não tem como padrão, rotular. né? E o problema é que, assim, o paciente que tem TDAH, ele precisa de uma rotina, né? E nas férias acaba que não tem essa rotina. Não, aí interrompe também a medicação. Isso, exatamente. E aí o prejuízo ainda é muito maior. Né? Então, o que eu orientaria para os pais aí, né, que têm filhos com TDAH, o que eles podem fazer dentro de casa para ajudar nessa evolução aí, num melhor prognóstico? Então, fazer rotinas pré-estabelecidas, né? Às vezes até com pistas visuais para essa criança poder entender, né? Fazer isso, organizar horário de acordar, horário de dormir, horário de comer, horário de tomar banho, horário de dever da escola. Então, isso é muito importante, porque ela consegue ter uma visão de como vai ser, ela consegue se organizar melhor em relação a isso. Ter mais paciência com alguns sintomas, entender que é uma dificuldade, né? Então, isso são coisas que o pai fazer reforço positivo. Então, é muito importante para a pessoa que tem TDAH ter esse reforço. Que legal, você conseguiu, foi certo o que você fez, né? Muito bom, você melhorou nisso. Então, é importante isso que os pais façam dentro de casa. Diminuir tempo de tela, né? Ter uma rotina de sono adequada. Então, a criança ou adolescente, ela precisa de ter um sono adequado, porque é no sono que vai sedimentar o conhecimento, que vai melhorar esse desenvolvimento. Então, é importante isso.
jogos, né? Não ficar só na tela. Então, jogos que estimulam aí a memória, que estimulam a função das coisas, jogos que estimulam a concentração. Então, isso é importante do paciente que tem TDAH. E nessas férias, né, gente? E dá-lhe jogo, hein? E dá-lhe jogo, e dá-lhe estímulo, né? Atividade física é muito bom, né? Então, futebol, natação. Tem que manter alguma rotina, judô, não pode deixar tão livre assim. E tentar manter a rotina, eu acho que isso é o mais importante. Porque as férias tá aí, né, É uma gente? batalha, né? É uma batalha. Quem é pai e mãe sabe a dificuldade diária. Né? Que é um tratamento a longo prazo. É a longo prazo, né? Não tem. E o papel da escola? Então, assim, né? Porque é muito importante também. Geralmente é o que a gente fala, né? O pré, né? A atenção ali, o ponto de exclamação sempre vem da escola, por conta, né? Do comportamento ali diário, enfim. Mas aí foi diagnosticado. Isso. Então, por exemplo, aí depois também tem uma continuidade, né? Então, a gente já indicou, a gente descobriu, nós fizemos a nossa parte. A escola ela tem um papel primordial na evolução do TDAH, tá? A gente depende muito da escola, porque é onde essa criança vai ficar a maior parte do tempo. Hoje a gente tem crianças que ficam em período integral na escola. Então, qual que é o papel da escola? Primeiro, suspeitar, né? E não é a criança agitada, é aquela criança que é agitada, mas tem um prejuízo. É aquela criança que é desatenta, mas tem um prejuízo. Então, a escola ela vai suspeitar, né? E depois que recebeu esse diagnóstico, essa criança ter todo o apoio, né? Então, eu acho que o que falta muitas vezes é o apoio. Então, hoje a gente sabe que em 2021 foi sancionada uma lei que garante o direito, né, para crianças com TDAH e dislexia e transtornos de aprendizado para ter uma educação mais aí inclusiva, né? Um apoio, um apoio, né? Então, hoje, o que a gente orienta para as escolas? O reconhecimento, o acolhimento, né? E algumas adaptações que podem ser feitas para cada criança. A gente tenta individualizar para cada criança, mas, no geral, a gente orienta que essa criança sente mais próximo à mesa do professor, né? Tenha um tempo maior para a realização de atividades e avaliações, né? Tem ali adaptações no currículo, então às vezes ela precisa de adaptação, às vezes essa criança precisa sair da sala para fazer uma avaliação com mais foco, né? E aí isso vai ser individualizado para cada caso, porque às vezes a criança é mais agitada, e aí qual a alternativa que a gente tem? Que essa criança tenha períodos de sair da sala para poder dar aquela respirada, né? Porque muitas vezes a criança pede toda hora para ir no banheiro, ela mesmo quer se regular, né? E aí a gente ter essas adaptações. E não tem a empatia, né? Muitas vezes a escola acha que o remédio vai ser num passe de mágicas. Sim. Né? Mas ela também precisa contribuir, né? Para que essa criança se sinta acolhida. Exatamente. Né? Dentro desse contexto. O que a gente presencia hoje é as crianças rotuladas na escola em relação ao TDAH. E aí, né? E excluída. Exatamente. E assim, infelizmente é a visão que eu tenho, assim, pessoal e profissional até. E esse rótulo fica muito evidente na adolescência. Você comentou do seu filho, né? O que acontece na adolescência? Eles é aquela brincadeira, né? Ah, você tem TDAH, você toma remédio, você é doido, você é louco, né? E aí os adolescentes fazem o quê? Não, eu não vou tomar remédio, porque se meu amigo souber que eu tomo remédio, né? E ele não precisa. Eu não preciso, contar, né? Então, e as escolas, muitas vezes, também têm dificuldade e expõem essa criança, né? Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes essa criança não quer ser exposta, né? É verdade, então, isso acontece. Difícil. Aí falta empatia, falta ética, né? Falta tudo, Falta tudo. E aí desregula, as crianças ficam revoltadas. Vamos agora para a melhor hora. Os jogos da TZ fazem parte do projeto do Pode Saber. E hoje nós trouxemos aqui até uma das linhas da editora. A editora hoje tem os Laços do Saber, que é a turminha do Léo, da professora Luísa, da Rafa. E também tem a turminha do Zu e Sua Turma. E aqui nós trouxemos hoje o que está errado. Então, é um jogo de cartas. Aqui, ó. Vou passar para você.
É um jogo de cartas que vem com cenas muito legal. dentro da sua funcionalidade e algo está errado dentro do cenário. Então, a criança ela precisa ter essa percepção de sequência lógica, funcionalidade, adaptar, né, para o novo mesmo, dentro do contexto da realidade dela. E é um jogo riquíssimo. E a gente queria apresentar Muito para rico você. mesmo. E a importância desses jogos até como ajuda aí no diagnóstico, né? Porque Sim, são com jogos certeza. que eles estão inseridos dentro, né, da escola, né, do comum curricular, ali, vamos dizer, na parte pedagógica e socioemocional, que hoje está presente em tudo, né? Em todos os contextos, Em todos os né? A momentos. gente fala que um jogo de dama é um jogo socioemocional, porque você tem a função social ali como jogador, como Isso, frustração, Com frustração, com né? atenção, como atenção, permanência. com permanência. Então, Regras, né? regras, né? Que isso tem que ser bastante trabalhado nas crianças, né? A questão Isso. de regras, do saber perder, né? A questão de se organizar. Então, todos os jogos contribuem bastante para isso. Quando a gente usa o jogo lúdico, os jogos lúdicos, a gente está contribuindo para o desenvolvimento e é orientado desde cedo a exposição a jogos, porque isso ajuda, né, essa criança a tolerar mais a frustração, essa criança a ter mais foco, conseguir ficar maior tempo sentado numa atividade, né, ter a troca. As habilidades né, primárias, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, muito legal esses jogos. Acho que esse jogo aqui, o que está errado, ele é muito legal, porque ele consegue que a criança tenha uma imaginação, né, em cima da figura, né? Sim. Ele consegue ter um foco para conseguir descobrir o que está errado. Exato. Então, ver a função de cada coisa. Sim. Então, muito legal esse jogo. É um jogo riquíssimo. Muito E rico. outra situação também que ocorre muito com nós é assim, o jogo ele é para inclusão? Todos os jogos são jogos para a inclusão. Sim. Então a inclusão não são só crianças laudadas Não. dentro do seu direito de estarem registradas no sistema. Sim. Então a inclusão é depressão infantil, ansiedade, um TDAH, um TOD, um TEA, né? Até um transtorno alimentar. É uma criança que precisa estar incluída com um outro olhar e ser acolhida e adaptada àquela situação para ela, né? Com certeza. Hoje só entra a questão da seletividade alimentar. Não. A compulsão alimentar também é um transtorno. Sim, com não certeza. Hoje a gente tem um aumento no número de crianças obesas no Brasil, né? O número Porque de crianças que estão adquirindo diabetes, tipo 2, Nossa, tipo 1, novinhas, hipertensão. né? hipertensão, Então, assim, colesterol, colesterol e né? Porque as pessoas falam, criança não tem colesterol. Criança tem colesterol. o erro alimentar e a compulsão, né? Tem. Sim. E os jogos, assim, eles são inclusivos por si só, da criança ter o direito Sim, exatamente. do acesso, né? Exatamente. Então, é um projeto bem legal da TZ Editora, onde hoje a gente está inserido aí nos municípios, né, Castrice, Sim. em vários estados, né? legal. Números, né? Mais de 12 estados. Exato, assim, crianças já atendidas, então a gente tem muito orgulho de apresentar, a gente gosta sempre de linkar aqui com os Gostei profissionais. bastante. E também, Já me né? interessei. Eu falo assim, você é mãe, né? Aham. Então a gente também sabe dessa importância dentro Aham. de casa já trabalhar com as crianças e automaticamente isso já traz benefícios dentro da escola, certeza. na sociedade, É enfim. vínculo, o jogo ele é um vínculo afetivo, né? É um vínculo afetivo. Porque, os pais podem jogar, né, com os filhos e criar aquele momento de descontração. Isso é importante, né? E a responsabilidade de cuidar daquela caixa, daquelas peças, né? É autonomia. Sim, exatamente. Trabalha Importante. muitas questões. Agora é a hora do presente. Ah, é verdade! Tem Ninguém presente. sai. A ninguém caneca, sai a caneca é um presente. Vai ganhar um jogo também de presente. A caneca agora com que eu vi nome. que a caneca tá personalizada. Ó. Que chique. Muito obrigada. E aí tem as crianças, a gente já né, foi Quem nos vai apresentada Quem vai aqui. gostar aqui, ó. Meus Meus filhos vão amar. né, a leitura. Além dos pacientes, com certeza, essa leitura é muito legal. A gente fica muito Zoe e feliz. sua turma em volta às aulas. A volta às aulas sempre é um perrengue. Sempre, Nossa! né? Porque é uma fase de adaptação. Pra todas as é idades. tudo novidade. É. Então eu sempre falo para os pais, se acalmem, porque o início das E aulas como é tudo médica, novo. até a questão da imunidade, né? que os pais Sim, procuram, com né? certeza. Precisa, Médico né? pra- Ter esse com contato certeza. para criar a imunidade. Muito legal. Muito obrigada.
Doutora, agora para finalizar, a gente gostaria de uma história que marcou a sua carreira, um paciente, uma situação que foi algo assim construtivo. E gostaria muito que a senhora compartilhasse com a gente. Já que a gente estava falando de TDAH, né? Eu vou contar a história de um paciente que eu tive. Eu tive um paciente que ele já recebeu alta, né? 18 anos, recebeu alta. Era um paciente que teve o diagnóstico aí desde 5 anos de idade. Já tinha bastante sintomas de agitação psicomotora, impulsividade, né? Bastante desatenção com prejuízo tanto social quanto acadêmico, né? E foi instituído tratamento para ele, né? A princípio a gente iniciou o tratamento comportamental, com ajuste ali da rotina, né? Adaptação na escola, mas não teve aí grande sucesso, precisando abrir mão de medicação, né? Durante todo o tempo que acompanhou comigo, teve várias trocas de medicação e isso é comum, isso pode acontecer, né? Porque a gente tem que individualizar naquele caso. Enfim, paciente bem tratado, bem acompanhado, família comprometida, equipe multi. O paciente teve resultado super favorável com 16 anos, sem uso de medicação, apenas com terapia, né? 17 anos aprovado na faculdade, então isso é muito gratificante para a gente, né? Um paciente que hoje tem 17 anos ainda tem, não é que os sintomas desapareceram, ele ainda tem algumas dificuldades, mas que ele mesmo consegue aí se adequar sem usar a medicação. Então, isso para mim é muito gratificante, né? Em neuropediatria a gente ter aí tanto um sucesso no diagnóstico, né? Saber que a gente fez um diagnóstico corretamente, fez uma abordagem adequada e o resultado final, que é o que mais é gratificante para a gente. Muito legal. É o que a gente falou, né? É um sintoma que não desaparece, porém dá para se regular, dá para controlar, dá para viver com isso. Dá para viver. Não é algo que nos condena, né? Que anula. Né? Dá para criar estratégias para melhorar. E também não tem que ser algo assim, né? Como muleta. Minha atitude foi essa porque eu tenho TDAH. Tenho TDAH. Não ser uma justificativa para as condutas, os erros e as dificuldades. E sim uma motivação, né? De querer estar sempre mais, melhorar. Se controlar mais, né? Mas foi muito rico. A gente amou. Você vê como que passa rápido? Passou rápido. Já estamos quase chegando no fim. Já. Obrigada pelo convite, pela participação aqui. Foi muito prazeroso para mim, né? E poder esclarecer, poder orientar. E vocês deixam a gente bem tranquilos. Isso a gente gostaria que a senhora deixasse um recado para as famílias, para os profissionais. Bem direto, né? Isso. Porque eles até sigam a senhora também nas redes sociais. Isso. O que eu quero deixar de recado, né? A infância, ela é a base de tudo, né? Então, se a gente tem uma infância bem estruturada, uma infância bem vivida, a gente com certeza vai ter um adulto com bastante motivação aí para tudo, né? Então, quando a gente tem uma criança que a gente suspeita de algum diagnóstico, quando a gente pensa que está algo diferente, a gente procurar ajuda, né? Porque quanto antes as intervenções são feitas, o resultado é muito melhor, né? E não ficar preocupado em relação a taxar um diagnóstico, a ter um acompanhamento que não vai ser adequado, né? Então, acredito que o conhecimento. Então, viu que algo está errado, que algo está diferente, procurar ajuda. E ajuda de um profissional que seja capacitado. Com certeza. Muito bem. Não em busca de opiniões. Não em busca de opiniões. Ajuda é diferente de buscar opinião. Exatamente. Né? Porque hoje a comparação é complicada também. Com certeza. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso, cada família de um jeito. A criança, ela tem um desenvolvimento muito diversificado. Sim. E vai depender do ambiente também que essa criança vive. Cada um o ambiente é 50%, né? Cada um tem o seu ambiente, né? E não é que é errado aquele ambiente. Não, às vezes é diferente. Né? Sim, precisa adaptar.
Sim. né? Mas o TDAH tá com a criança, mas o ambiente todo precisa também modificar o comportamento, Sim, né? com certeza. E não só o TDAH, né? Todos os outros transtornos, eu acredito que tem muito a ver com a questão ambiental. Perfeito. Com certeza, a gente também agradece, né? A gente aprende muito, né? Falo por mim, todas as vezes que acontecem essas trocas, a gente sai daqui, né? Mais rica, né? Mais rica, comentando, assim, a gente se vê muito, Sim. né? Em várias situações, até pra gente melhorar, né? E ter esse treino diário, porque ninguém é perfeito, a gente erra tentando acertar sempre, né? Eu costumo dizer. Então, obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu sim, por ter acreditado, né? Na editora, no podcast. Sem nos conhecer, ela aceitou e topou e vamos, bora. Que tenhamos outras oportunidades, já vamos Isso, pensar em outros temas. São tantos assuntos, né, específicos, e foi bem legal porque a gente tratou de um assunto, né, único, direto, acho que a gente explorou todas, né, as extensões aí, e é isso, a gente fica muito feliz. Né, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada eu pela participação. E qual que é o seu Instagram? Se alguém quiser, né, tirar suas dúvidas, me mandar mensagem, o meu Instagram é doutora Bruna Durigan Siriane Samara. Isso, tá? Mas a gente também coloca depois no feed, né? Sim. Como fala no texto de todas as postagens, a gente faz, né, uma postagem compartilhada, bem legal, né? A gente divulga também bastante o trabalho e a gente fica muito feliz. E é isso, se tudo isso fez sentido para você, que eu creio que, né, hoje todas as famílias tem, né, várias características. Ou conhece alguém com TDAH, né? Ou tem dúvidas, né? Isso, ou tem dúvidas, exatamente. Você profissional que lidar com isso, né, que hoje se vê muito, né, hoje dentro do processo escolar, né, tá muito inserido essa questão do TDAH e todas as outras comorbidades, né, enfim. Compartilhem, deixem os comentários. Nosso Pode Saber, também da TZ Editora. Isso. Nos sigam, viu? Doutora, segue a gente no canal. Põe a família pra seguir. A gente fala isso. Né? Nas redes sociais. A gente tem o Instagram também do YouTube. O YouTube e o Instagram da editora. A gente tem também leitura com os livros na tradução em Libras. É bem inclusive. A gente faz um trabalho bem legal em várias... né, áreas, vários contextos. É isso mesmo, gente. A gente agradece e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, passou rápido.